Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai pro segundo episódio da série do início após o fim. Como sabemos, a gente fez o primeiro episódio ainda essa semana. E vocês curtiram, pediram pra mim trazer a segunda parte e cumpriram a meta de like. Então vamos continuar com a história de Arthur, o nosso rei incrivelmente poderoso que acabou renascendo em um outro mundo completamente diferente, onde agora está pra se tornar um dos magos mais poderosos de todos os tempos. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o seu like, é muito importante, ajuda muito a gente. Vamos tentar cumprir novamente a meta de 5.000 likes para termos mais um episódio. E eu também conto muito com você nessa série, com o seu compartilhamento, porque isso ajuda demais. Compartilha com seus amigos, compartilha com todo mundo, pra assim a gente trazer mais episódios, fechou? Eu conto muito com você. Também espero que você possa se inscrever no canal se for sua primeira vez aqui, e também verificar se o YouTube te manteve inscrito aqui no canal, porque ele costuma desinscrever um monte de gente, então confere aí. Agora sim, sem mais delongas, bora direto pra esse segundo episódio da nossa série, já que a história é incrivelmente épica. Tudo se inicia na pequena biblioteca da casa do Arthur. Ali vemos a sua mãe com um livro em sua mão, na verdade um pequeno caderno. Ela então abre e começa logo a escrever. Ela dizia que havia se passado pouco mais de 2 anos, e então, a cada dia que passava, ela sentia que estava aprendendo muito mais sobre seu pequeno filho, sobre o incrível arte. Então, com tudo isso, rapidamente ela havia chegado a uma grande conclusão. Aquele garoto aprendia tudo muito rapidamente, em pouco tempo ele já estava aprendendo a andar, e a cada dia que passava, o seu laço com a sua família se tornava cada vez maior. E ela então percebia que o Arthur tinha que ser o garoto mais adorável de todos. Ela sempre ficava impressionada quando olhava e também com a forma como ele aprendia tudo muito rapidamente. Ela olhava e dizia que com o seu cabelo castanho e também com seus olhos azuis que o olhavam de uma maneira extremamente inteligente, ela via que no futuro com certeza aquele garoto se meteria em grandes problemas, em muitos problemas, se ela não se convertesse em uma mãe bem rígida e também confiável. Afinal, o Arthur já aprontava muito mesmo para sua idade. E então ela dizia que ela pessoalmente deveria prestar muita atenção em tudo isso. Não é como se ela não pudesse confiar no seu marido, no Ray. Só que quando ela o deixava com o Arthur em pouco tempo, a gente já via aquele pequeno garoto com um graveto na mão. E o que ele estava fazendo levantando aquele graveto? Bem, obviamente, logo quando ela prestava atenção, ela percebia. O Arthur estava sendo treinado pelo seu pai a manejar uma espada, ainda bem pequeno. E ela obviamente via tudo aquilo, via como seu pai estava feliz e muito empolgado enquanto ensinava o garoto. E obviamente não gostava nada daquilo. Não gostava dele bem pequenininho já estar aprendendo a utilizar uma espada e aprendendo a lutar. Ela não acreditava como seu marido já estava ensinando o pequeno Arthur a entrar em grandes combates. E mesmo assim, ela olhava com carinho todas essas pequenas lembranças. Até o modo como seu marido ensinava seu filho, que nem sabia engatinhar direito, a entrar num combate, a batalhar. Mesmo assim, com o tempo passando muito rapidamente e ela sempre estando ao lado de Arthur, ela havia notado coisas sobre seu pequeno. O fato, por exemplo, dele sempre, quando estava no mercado, ficar olhando para as lojas de espadas e a chamando pra lá, querendo aprender mais e querendo sempre se aproximar daquele tipo de coisa. Ela havia notado que o Arthur absolutamente adorava ir à pequena zona de mercadores que haviam por lá. E então, graças a isso, ela que sempre comprava provisões a cada 2 vezes por semana, mais ou menos, passou a ir lá a cada 2 dias. Sempre estava lá com o Arthur. E então aquele garoto sempre estava perto de itens mágicos, itens diferentes, espadas e coisas assim. Principalmente vendo pessoas que conseguiam utilizar magia. E ela se perguntava se ela não estava mal criando. Mas na verdade não. Ela via como os olhos do seu filho brilhavam quando viu alguém utilizando poderes mágicos, quando viu alguém forte à sua frente. Arthur sempre se impressionava e queria saber mais sobre este mundo. Então ela dizia que, bem, ela não estava fazendo isso só por ele. Na verdade era para ter alimentos frescos em casa. Ela tentava se convencer que estava fazendo isso pelos alimentos e também por propósitos educativos, pro Arthur aprender cada vez mais. Ela olhava para o seu filho Arthur crescendo muito rapidamente e se perguntava como seria a vida deles a partir do momento que ele ficasse maior. Como seria quando Arthur fosse mais velho. E então, tendo o rei como seu pai, ela tinha certeza, não restava dúvidas, que o Arthur com certeza iria querer se transformar em um aventureiro. Assim como seu pai, logo ele iria querer entrar para uma guilda de aventureiros e encarar várias missões. Afinal, desde sempre ele já está demonstrando um grande espírito de luta. Mesmo assim, ela dizia que não podia evitar de se preocupar. Com certeza ela ficava muito preocupada com seu filho e ela esperava que ele crescesse forte, que ele não fosse alguém que saísse ingênuo, que fosse um jovem com desejo de deixar a casa e simplesmente triunfar como aventureiro, acreditando que aquela vida seria fácil. Mas ela acreditava que Arthur, mesmo assim, não seria assim. Ela via a forma como seu filho crescia rápido e também a forma como ele, por algum motivo, sempre fugia dela e tentava entrar na biblioteca. Ele sempre tentava escapar e ir pra lá sozinho, e ela havia percebido esse padrão. Sempre que ela o deixava por um segundo, o Arthur corria diretamente pra dentro da sua biblioteca. E então, pouco depois disso, ela para de escrever. Ela estava muito animada, sempre guardando as pequenas
pequenas memórias de seu filho. E logo quando ia diretamente ver Arthur, ela se deparava com ele em cima de um pequeno banco olhando algo pela janela, completamente concentrado. Arthur estava com seus olhos fixos e eram no seu pai, sim. Ele estava ali retirando aquelas luvas por algum motivo. E então logo víamos que basicamente agora estávamos com a visão de Arthur. Assim como a sua mãe, ele dizia que haviam se passado mais ou menos 2 anos desde que ele teve essa viagem difícil até a biblioteca pela primeira vez, que ele passou a conhecer mais sobre aquele mundo e aprender um pouco sobre magia. Naquele momento ele começava a observar o seu pai, que estava ali se concentrando por algum motivo. Enquanto isso, o Arthur dizia que desse tempo pra cá ele aprendeu muito e estava ficando cada vez mais fascinado de aprender coisas novas todos os dias. É nesse momento então que ele nota que o seu pai estava ali falando palavras estranhas que ele não conhecia. E então ele dizia que ele estava cantando ali por algum tempo, já fazia alguns poucos minutos. E ao contrário da maior parte do tempo, Arthur dizia que o seu pai estava se concentrando bastante. E realmente víamos isso, a forma como o Ray estava concentrado. Enquanto isso, Arthur se perguntava que tipo de fenômeno mágico seu pai estava tentando conjurar ali. E então, neste momento, a gente percebia algumas pedras se levantando. O pai de Art ergue suas mãos e neste momento várias pedrinhas saem do chão e se erguem rapidamente. Aquela magia parecia agora já estar tendo início. E o Art fica impressionado. Ele começa a ficar completamente focado e completamente surpreso ao ver o poder de seu pai, se perguntando o que realmente era aquilo. Todas aquelas pedras então se erguem ao lado de Ray. Ele parecia estar juntando muito poder, juntando muita mana. Ele estava extremamente concentrado em realizar aquela técnica. Nesse momento ele então começa a se mover o mais rápido possível e rapidamente começa a se movimentar, até que Ray simplesmente utiliza aquele ataque. E as pedrinhas simplesmente vão pra frente e depois saem no chão. Sim, basicamente era aquilo. E Arthur ele fica impressionado. Dá pra chamar de impressionado. De um jeito ou de outro, o resultado da magia de seu pai realmente o impressionou bastante. E nesse momento vemos que Ray realmente se sentiu realizado com aquele poder. E logo em seguida ele olha pro seu filho e vê que Arthur tava prestando atenção nele. Então, obviamente, ele simplesmente ergue suas mãos, faz um joinha e diz: "E aí, filho, você tá impressionado? Seu pai é impressionante, não é verdade?" Nesse momento a gente via que ele realmente estava muito animado com seu poder mágico. E enquanto isso, Arthur se perguntava se isso realmente era tudo. O seu pai havia ficado 3 minutos ali se concentrando e fazendo um cântico. Na verdade, ele fez algo que poderia fazer com as mãos, lançar aquelas pedrinhas. Ele fisicamente faria algo muito mais fácil e sem nenhum esforço. Então, por esse motivo, ele não entendia o porquê de seu pai fazer aquilo. Mas nesse momento, Arthur muda completamente seu ponto de vista quando sua mãe chega e toca em sua cabeça. Ela se pergunta se ele estava ali observando seu pai, que estava mais uma vez destruindo o jardim completamente como sempre fazia. Mas sim, o fato de sua mãe estar feliz dele estar observando seu pai também o deixava feliz. Depois disso, a gente viu o pai de Art novamente recolhendo as suas luvas e depois disso, vemos novamente Arthur e a sua mãe. Basicamente, Arthur estava tendo uma nova vida bem feliz e também estava aprendendo muita coisa. Logo, ele conseguiu aprender que seu pai era do tipo potencializador. Esse era o seu estilo mágico. E então ele se perguntava qual será o seu estilo de poder assim que o seu centro de mana despertar. Que poder ele conseguiria ter? Depois disso, então, ele observava mais uma vez o seu pai, toda a sua concentração e também toda a sua força ali. E nesse ponto, Arthur começava a ver como lutas físicas eram o estilo do seu pai. Ele realmente era muito forte e era muito bom nisso. Víamos uma sequência de golpes certeiros. O pai de Art realmente era muito forte e também era muito rápido. Ele estava ligado em tudo à sua volta, ele conseguia aparentemente sentir tudo que estava ao seu redor, enquanto utilizava uma sequência de golpes sem parar e aparentemente sem cansar. Ele era extremamente forte e era extremamente veloz, e enquanto isso, Arthur continuava ali observando seu pai junto à sua mãe. Nesse momento, agora sim ele se mostrava impressionado. Realmente o pai de Arthur era muito poderoso, mas não era utilizando magia. Acontece que depois disso, Art decide deixar aquele lugar. Ele simplesmente se vira, olha pra trás e percebe que estava no banco. Ele havia subido no banco, e se ele subiu, agora ele teria que descer. E ele realmente não fazia ideia como fazer isso. Ele estava num lugar bem alto. Mesmo assim, ele realmente ia tentar. Aos pouquinhos ele tentava descer daquele lugar, até que quando quase chegava ao chão, a sua mãe o pegava novamente. Ela pegava o seu filho para o ajudar e depois disso passa a o levar para um outro cômodo. Acontece que Arthur já tinha um local onde ele pretendia ir. E simplesmente, ele começa a falar as suas primeiras palavras, aparentemente. Pelo menos foi o que a gente viu. Ele chamava pela sua mãe e chamava também por livros. Ele queria ler livros, sim. Acontece que a sua mãe dizia que não estava na hora dele ir para a biblioteca. Na verdade, era na hora dele tirar um pequeno cochilo, dele descansar um pouquinho. Sua mãe diz para ele ficar um pouco calmo porque logo ele poderia se levantar e ir para a biblioteca. E então Arthur percebia que realmente não tinha jeito, ele não tinha escolha. Ele teria que utilizar já o seu poder. Simplesmente ele deixava os seus olhos brilhando enquanto pedia por favor. Ele pedia para que por favor a sua mãe deixasse ele ver os livros.
E então, com seus olhos brilhando, sua mãe dificilmente teria poderes para se defender desse ataque mágico incrível. Ela realmente não sabia o que fazer com Arthur fazendo isso, e realmente ela tentava ser firme, ela tentava ser forte, mas os poderes de Arthur realmente eram muito grandes, e então, com tudo isso, ela não pôde resistir. Ela dizia que ele poderia ficar um pouquinho na sala de estudos. Ela realmente não entendia porque ele adorava aquele lugar, mas dizia que sim, ele poderia brincar um pouquinho ali na biblioteca. E então, nesse momento, ela se perguntava se ela realmente era uma mãe que deixava o filho fazer o que quisesse. Mas então, depois disso, ela realmente tentou se convencer. Dessa vez que o Arthur precisava brincar pelo menos um pouquinho. E enquanto tinha vencido essa batalha, Arthur só conseguia pensar que, bem, essa sua técnica não era algo que ele devesse se envergonhar. Afinal, um bom guerreiro utiliza de todos os itens em seu arsenal e não deixa nenhum pra trás. Depois disso, então, vemos Arthur lendo os livros na biblioteca, enquanto sua mãe o observava extremamente feliz e sem fazer nenhuma ideia de que ele conseguia entender absolutamente tudo o que estava ali. E enquanto ele estava extremamente concentrado, um barulho lá fora chama a atenção da sua mãe. Afinal, mais uma vez, provavelmente seu pai teria destruído completamente o jardim. E enquanto ela sai para olhar, Arthur se via novamente sozinho dentro da biblioteca, o que era perfeito para que ele pudesse cumprir o seu maior objetivo naquele mundo. A única coisa que ele buscava, além de conseguir acumular cada vez mais conhecimento. Arthur estava completamente concentrado, afinal agora ele conseguiria ter progresso formando seu próprio núcleo de mana. E então ele começa a concentrar a sua energia, ele começa a se concentrar cada vez mais para acumular poder. Ele dizia que com o passar desses últimos 2 anos, ele foi movendo dezenas de milhares de pequenos fragmentos de mana no seu interior, e assim ele foi unificando todos eles para formar o seu poder mágico. Ele estava juntando todos ao centro para formar o seu núcleo de mana, e assim enquanto se concentrava, Arthur percebia que tudo aquilo era muito difícil. Ele conseguia entender porque demorava muito tempo até a adolescência para se formar naturalmente. Mesmo assim, como já tinha conhecimentos do seu outro mundo, ele simplesmente conseguia fazer aquilo. Ele estava movendo todos os fragmentos de poder para o centro do seu corpo, e então em alguns instantes ele sentia cada vez mais toda aquela energia aumentando. Era uma tarefa difícil, tanto para o seu corpo quanto para sua mente, mas ele sabia que estava se aproximando. Esses 2 anos não foram um desperdício. Com todo o seu esforço, Arthur sabia que estava quase lá. E então, enquanto seu pai e sua mãe estavam lá fora, e ele estava tentando consertar o jardim, basicamente algo inesperado aconteceu. Arthur, sozinho dentro da sua casa, reunia muito poder. E então, uma grande explosão aconteceu ali, destruindo aparentemente tudo. Uma explosão de poder tão forte que até mesmo alcançou seus pais. E assim a gente termina o episódio da semana, onde vemos que o Arthur está empenhado a se tornar o mais forte entre os mais fortes. E desde sempre ele já está aprendendo tudo sobre aquele mundo, tanto sobre o conhecimento daquele lugar, como também sobre o poder. Mas comenta aí embaixo se vocês querem que a série continue e se vocês estão gostando dos episódios, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!